Bom dia, bom dia, bom dia! Sextou! Sextou aqui neste canal, neste perfil. E toda sexta-feira, então, a gente faz o nosso estudo do Livro dos Espíritos. A todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Bom, semana passada, a gente estudou o tema 3, da página 17. Ou seja, as mesas girantes e os opositores da doutrina espírita. Hoje, a gente vai entrar no assunto, no tema de número 4, página 21. Vamos lá, então. O tema que a gente vai estudar hoje é as mesas girantes e as manifestações inteligentes. Semana passada a gente viu as mesas girantes e os opositores da doutrina espírita. E agora, então, a gente vai entrar em as mesas girantes e as manifestações inteligentes. Vamos lá, então? A todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Se os fenômenos que observamos tivessem ficado restritos aos movimentos dos objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas. Como a gente viu na semana passada. Então, houveram as hipóteses, eles trouxeram hipóteses, certo? Para que o fenômeno que estava acontecendo na época fosse explicado de uma forma científica, ok? Só que eles não estavam conseguindo encontrar uma explicação coerente para os fenômenos que estavam acontecendo. Gera, Lígia, bem-vindas! Regina, Big, sejam todos bem-vindos. Então, os fenômenos que observamos, no caso as mesas girantes, se os fenômenos que nós observamos tivessem ficado restritos apenas à movimentação dos objetos, eles teriam permanecido no domínio das ciências físicas. Mas não foi isso que aconteceu. As manifestações com as mesas girantes nos colocaram no caminho de fatos incomuns e especiais. Ou seja, eles estavam percebendo que tinha algo a mais, algo por trás daqueles fenômenos que estavam acontecendo ao longo da América e também Europa, Começou a acontecer, na verdade, ao redor do mundo. Foi descoberto, não sabemos ao certo por iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Por quê? Por conta da aleatoriedade das movimentações das mesas.
Então ele falou na semana passada, né? Então as mesas, às vezes elas só levitavam. Oi, Adri, bom dia! Seja bem-vinda. Então as mesas, às vezes elas só levitavam, às vezes elas se moviam de forma circular ou então assim. Às vezes elas eram como se fossem arremessadas de um lado para o outro. Então a movimentação das mesas girantes era muito aleatória. E tinha uma vontade própria, digamos assim. A mesa não se mexia, não se movimentava quando alguém pedisse, quando alguém quisesse se movimentar. Bom dia, senhor Lorde, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso estudo. Então, por conta dessa aleatoriedade, dessa vontade, digamos assim, que estava por trás da movimentação das mesas girantes, eles entenderam que existia uma força, uma causa inteligente por trás disso. Mas que havia. E essa descoberta, então, abriu um campo totalmente novo para observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. A questão era a seguinte: será que existe mesmo nessas manifestações uma força inteligente? Se essa força existe, o que ela realmente é? Qual é a sua natureza? Qual é a sua origem? É uma força que estaria acima da humanidade? Todas essas questões decorrem da primeira questão, né? Ou seja, será que existe uma força inteligente? Então, olha quantas indagações começam a ser feitas a partir do momento que eles entendem. Obrigada, Agni! Gratidão! Gratidão! Gratidão também pelo follow. Então, a partir do momento que eles saturam as demais hipóteses que estavam relacionadas, por exemplo, com a estática, né, a lei da estática, as leis da natureza, eles começam então a partir para um outro campo. Ou seja, será que existe uma causa inteligente por trás e que a gente ainda não teve conhecimento? Será que existe um campo do conhecimento que ainda não foi desbravado, que ainda não foi descoberto? E com esses fenômenos nós estamos nos preparando para descobrir que existe um outro campo a ser estudado? As primeiras manifestações inteligentes que se produziram foram por meio das mesas que se levantavam. E com um dos pés, no caso, um dos pés das mesas, né, davam um certo número de batidas, respondendo desse modo, assim ou não, a uma pergunta feita. Obrigada, Ricardo! Gratidão, gratidão infinita! Nossa, muito obrigada! Meu Deus! Obrigada! Obrigada, obrigada, obrigada! Gratidão! Nossa Senhora! Meu Deus! Obrigada! Muito, 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 muito obrigada! Gratidão infinita! Uhul! Nossa Senhora! Meu Deus! Eu nunca ganhei tantas rosas de uma vez, gente! Meu Deus! Obrigada, obrigada, obrigada! Meu Deus, gente!
Nossa senhora, eu tô até nervosa, gente. Eu nunca ganhei tantas rosas. Meu Deus, muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada. Nossa, gratidão. Fiquei até nervosa. Obrigada. Muito obrigada. Voltando então aqui ao nosso estudo, as mesas então elas começavam a dar batidas com um dos pés no chão assim, né? Para respostas de sim ou não. Oi, Leandro, bom dia! Muito obrigada. Seja bem-vindo à nossa live. Então, assim, quando as perguntas eram feitas, uma batida da mesa significava sim e duas batidas era não. Imagina que loucura isso para a época, né? Evandro, seja muito bem-vindo, gratidão. Imagina para a época, você fazer perguntas para um objeto e este objeto se movimentar sozinho e ainda por cima, assim, se a resposta é sim, é uma batida. Se a resposta é não, é duas batidas. Que incrível, que incrível. Então, até esse ponto, os descrentes podiam dizer que se tratava de uma simples coincidência. Mas, posteriormente, foram conseguidas respostas com frases mais desenvolvidas, com o auxílio das letras do alfabeto. Então, ele vai explicar como era feito. Para cada letra do alfabeto, foi atribuído um número determinado de batidas. Assim, eram formuladas as frases que respondiam às perguntas propostas, às perguntas realizadas. A precisão das respostas e sua correlação com as perguntas causaram, obviamente, um espanto, né? Imagina a comunicação com um objeto que, em tese, é um objeto inanimado. O ser misterioso que dava as respostas, interrogado sobre a sua natureza, declarou ser um espírito. Ele deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Então, o ser misterioso, né, que estava por trás ali da movimentação das mesas, então não é que a mesa se movimentava sozinha, alguém, uma força inteligente, uma causa inteligente estava por trás ali, que estava então promovendo a movimentação, promovendo as respostas através da movimentação do objeto, no caso das mesas. Então, esse ser misterioso que dava as respostas se declarou, né, declarou ser um espírito. Ele deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Existe aqui um fato muito importante que convém ressaltar. Ninguém havia pensado em espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Ninguém. Lembra? Na aula passada, a gente viu todas as hipóteses que foram levantadas para explicar de forma científica os fenômenos que estavam acontecendo. Mas, né, no entanto, ninguém tinha pensado de que um espírito
seria o meio de explicar o próprio fenômeno. Oi, Bel! Bom dia! Bom dia, seja muito bem-vinda! A todos que estão chegando, muito bem-vindos! Sextou, sextou! Sextou com o Livro dos Espíritos. Foi o próprio fenômeno, então, que revelou a palavra espírito. Muitas vezes, nas ciências exatas, se formulam hipóteses para se ter uma base de raciocínio, mas isso não ocorreu nesse caso. Grolone, bem-vindo! Oi, Bel, eu falo de Blumenau, Santa Catarina. O meio de comunicação através das mesas era demorado, incômodo. Foi o próprio espírito que indicou um meio mais fácil. Olha isso. Então, lembra que primeiro a mesa começou a responder com uma batida era sim e duas batidas era não. Depois, eles atribuíram um número de batidas para cada letra do alfabeto. E aí ele vem dizer aqui, né, que esse meio de comunicação através das batidas das mesas era demorado e incômodo. E foi o próprio espírito que indicou um meio mais fácil. Então o espírito solicitou que se adaptasse um lápis na extremidade de um pequeno cesto e colocasse o mesmo sobre uma folha de papel. O cesto foi posto em movimento pela mesma força oculta que fazia girar as mesas. Mas, ao invés de um simples movimento regular, o lápis traçou, abre aspas, por si mesmo, fecha aspas, letras que formavam palavras, frases e textos contendo várias páginas, abordando as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia e etc., com tanta rapidez como se estivesse escrevendo com a mão. O que é metafísica? Para a gente relembrar, é uma parte da filosofia que estuda a essência das coisas e dos seres. É uma parte da filosofia que estuda suas causas primárias. É um conhecimento geral e abstrato. Fortaleza! Eu já fui para lá uma vez, Bel, quando eu era criança. É muito lindo lá. O clima é maravilhoso. Lúmina também é do Ceará. Ai, nossa, que legal, gente. Ai, é muito lindo lá as praias, o clima. Nossa, eu amei. Ou seja, o próprio fenômeno, né? O próprio espírito sugeriu um método, um meio mais eficaz para realizar a comunicação com os encarnados. Lúmina está em Santa Catarina. Qual cidade? Então, esse conselho foi dado simultaneamente nos Estados Unidos,
da América. Lembra que começou lá esse fenômeno, né, das mesas girantes. Depois começou a acontecer em diversas regiões do nosso planeta. Então, foi dado simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos da América, na França e em outros países. Eis os termos que foram utilizados em Paris no dia 10 de junho de 1853. A um dos mais fervorosos adeptos da doutrina espírita e que há muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Abre aspas. Vai buscar no quarto ao lado a cestinha. Prende nela um lápis. Coloca-a sobre uma folha de papel e põe teus dedos sobre a borda da cesta. Fecha aspas. Alguns instantes após, a cesta começou a se mover e o lápis escreveu, de forma bem legível, esta frase, abre aspas, proíbo expressamente de transmitir a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. Fecha aspas. Então, assim, como que isso podia acontecer? Como que essa força, que essa inteligência, que esse fenômeno sabia que existia uma cestinha, né, um cesto no quarto ao lado ali, tipo na residência? Como? A natureza e a forma do objeto ao qual o lápis era amarrado não tinham a menor importância. Por isso, muitas pessoas se utilizaram de uma prancheta pequena, por esta ser muito mais cômoda. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de um médium. Os médiums são pessoas dotadas de uma força especial e que conseguem fazer a intermediação entre os espíritos e os homens. É por isso também que a palavra médium vem justamente de intermédio. Intermediação entre o mundo invisível e o mundo visível, ou o plano espiritual e o plano físico, entre quarta dimensão e terceira dimensão. O médium, ele consegue fazer essa conexão, esse intermédio entre essas duas dimensões. BJ falou, verdade, foi orientação dos espíritos a mudança da forma de comunicação. É isso aí. As condições que originam essa força especial são resultantes de causas ao mesmo tempo físicas e morais ainda desconhecidas, pois encontramos médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. A mediunidade é uma faculdade que pode ser, né, uma faculdade, uma habilidade que pode ser aprimorada. Ou melhor, ela pode ser desenvolvida pelo exercício, pela prática. Até ele vai colocar o significado, o conceito de faculdade. Ele diz que essa palavra, faculdade, ela vai aparecer várias vezes nessa obra e pode também ser entendida como uma capacidade, uma aptidão, um dom natural, uma habilidade, como a gente comentou antes, tá?
Então, a mediunidade é uma faculdade, uma aptidão, uma capacidade, um dom, uma habilidade que pode ser aprimorada ou, né, desenvolvida através do exercício, através do estudo, através da prática, do conhecimento. Isso aqui que ele acabou de falar, a gente também já estudou no livro Conectando-se com os Arcturianos, que são uma outra egrégora. E que volta e meia, né? Eu gosto muito de assistir o canal no YouTube Paranormal Experience. E volta e meia tem gente lá no canal que fala também, né? Que corrobora o que a gente está lendo aqui. Que nós conseguimos desenvolver, aprimorar a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade. Só que requer estudo, só que requer disciplina, comprometimento, conhecimento, responsabilidade, porque é uma capacidade que você precisa ter responsabilidade ao utilizar, né? Então, junto vem outras habilidades para se trabalhar junto ali, né? Como ética, honestidade. E eu percebo, também por experiência própria, que a partir do momento que eu comecei a mergulhar nos estudos referentes à espiritualidade, a minha mediunidade também vem sendo desenvolvida, vem florescendo. Ale, obrigada! Obrigada, seja bem-vinda! Opa! É um livro? Paciência e Sintonia, BJ? Por que eu te pergunto se é um livro? É que eu amo ler livros sobre autoconhecimento, espiritualidade, expansão de consciência, transição planetária. E desde quando eu comecei a realmente me aprofundar nesses assuntos, eu sinto que a minha vida, ela mudou, assim, da água para o vinho. E aí eu senti uma necessidade, assim, imensa de conversar sobre tudo aquilo que eu estava lendo, que eu estava aprendendo, que eu estava integrando na minha vida, nas minhas atitudes, na minha mentalidade, sabe assim? Só que às vezes a gente não encontra pessoas que gostam de conversar sobre esse tipo de assunto. E aí por isso que eu resolvi fazer lives de estudos de livros com essa temática, né? Assim, espiritualidade, autoconhecimento, expansão da consciência. O próximo livro que a gente vai estudar ao meio-dia, porque todo dia ao meio-dia tem live também, tá? Vai ser A Arte de Viver, de Epíteto, que é um livro de filosofia, um livro assim, ó, maravilhoso. Então, assim, é o que eu mais gosto de fazer na vida, assim, ler e conversar com as pessoas sobre isso que a gente está lendo. Por isso que eu perguntei se era um livro. Porque vocês também sempre acabam indicando vários livros e eu vou anotando tudo para ir colocando na nossa lista.
Fábio, obrigada, obrigada. Muito obrigada. Ah, tá, seria uma, assim, um tema, né? Não um livro. Ok, entendi, obrigado. Ai, obrigada, BJ. Obrigada. Luciano, como é o roteiro de estudos? Eu vou te explicar. Agora, hoje é sexta-feira, 9 horas, né? Mas o nosso estudo do Livro dos Espíritos acontece toda sexta-feira, às 8h30 até 9 horas, 9h15, 9h30. É assim, até uma horinha de estudo, tá? Entre meia hora e uma horinha de estudo. E aí a gente vai por temas. Então, por exemplo, hoje a gente estudou o tema 4, que é as mesas girantes e as manifestações inteligentes. Ou seja, a gente está na página 23. E é esse livro aqui, tá? Que eu utilizo. Essa versão aqui do Livro dos Espíritos. Existem várias versões, mas eu gosto dessa aqui, da capa azul. É uma versão mais contemporânea, digamos assim. Nas quartas-feiras, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, também às 8h30. E todo dia, de segunda a sexta, a gente lê e estuda, né? Um livro daí sobre algum outro assunto. No caso, o livro do momento está sendo esse aqui, Conectando-se com os Arcturianos. Então, ufologia também é um assunto que eu gosto bastante e que tem tudo a ver com os temas que a gente traz, né? Até, por exemplo, no livro dos Espíritos, na pergunta 188, ele vai falar sobre vidas em outros planetas, tipo Júpiter, Marte e Vênus. Então, assim, eu gosto de trazer um pouquinho de ufologia, filosofia vai ser o próximo, sabe assim? E aí é todo dia, de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Se você quiser acompanhar as lives, no meu perfil, eu também sempre posto a agenda semanal de lives para ficar organizado. Aí você vai saber certinho todos os dias que tem live, quais lives que serão por temas, ok? Então, quem gosta de estudar, quem gosta de assuntos referentes ao despertar da consciência, à espiritualidade, à cocriação consciente, né, e não no piloto automático, é, eu acho que vai gostar bastante de estar aqui conosco. Jairo, será que no livro dos Espíritos fala sobre luto? Fala sim, fala sim. Deixa eu ver aqui no sumário. Vida e morte. Objetivo da encarnação. A separação da alma pela morte do corpo do espírito. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Relacionamento entre os espíritos após a morte. Funerais. Sonos, sonhos.
Os laços de família. Perda de pessoas amadas, é mais pro final, tá? Perda de pessoas amadas, decepções, ingratidão, afeições destruídas, o medo da morte, o desgosto da vida, né? Quando a pessoa retira a sua própria vida. Então, a gente fez todos os estudos que a gente fez até agora, eles estão lá no meu canal do YouTube, que é o meu nome mesmo, tá? Karina Mank. Então, no primeiro dia que a gente fez o estudo desse livro, eu abordei todo o índice. Eu li item por item. A gente viu com bastante profundidade todo o índice, ou seja, todos os assuntos que seriam tratados ao longo das semanas, ok? Então, se você quiser saber exatamente, tipo assim, tintim por tintim, esmiuçadinho, tudo que o Livro dos Espíritos aborda, você pode assistir o primeiro vídeo lá do meu canal do Livro dos Espíritos, ok? Então, assim, a gente ainda está no começo do estudo. Por exemplo, a gente está, semana que vem, a gente vai entrar na página 23. Então, a gente está bem no início ainda. Gratidão, Teitei, bem-vinda. Não, acho que é um homem, né? Bem-vindo. Ricardo, obrigada pelo follow. Obrigada, Lê. 934 e 936. As perguntas. É mais para o final. Então, a gente ainda está no começo, né? Do nosso estudo aqui. Certo? Semana que vem, então, a gente vai para o item 5, cujo tema é o surgimento da psicografia, que é o ato de você psicografar, né? Escrever aquilo que o espírito está ditando para o médium, para o canal, ok? Então, semana que vem vamos abordar este tema. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, os presentes também, as curtidas, as perguntas também, que são muito importantes para que a gente possa aprofundar ainda mais no estudo que nós estamos realizando. Então, daqui a pouquinho, meio-dia, a gente tem uma nova live, que é a continuação do estudo Conectando-se com os Arcturianos. Um livro fenomenal. Ok? Muito, muito, muito obrigada. Um beijo carinhoso a todos. Uma excelente sexta e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.